Aleluia, aleluia. Jesus é rei vencedor de todas as batalhas. Aleluia, Jesus é rei. Aleluia, Jesus é rei vencedor para sempre. Vencedor nesta igreja, vencedor nesta cidade, vencedor em todo o estado de São Paulo, vencedor no Brasil, vencedor em todas as nações. Jesus é o eterno vencedor. Já venceu a Satanás, já venceu as potestades, já venceu os principados, já expôs os demônios ao desprezo. Jesus já venceu o anticristo. Já venceu, já venceu, eternamente é vencedor. Aleluia ao Rei Jesus, aleluia ao nosso Senhor, aleluia. Nos curvamos aos teus pés e declaramos que tu és o vencedor no Brasil. Tu és o rei vencedor no Brasil. Rabalabahai, oh Rabasalaha, aleluia. Que bom, meus irmãos, estar numa atmosfera tão cheia da presença do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui. E o nosso tema foi a vitória de Jesus sobre o anticristo. Porque vocês estão falando de Jesus, o rei vencedor. E esse tema foi dado pela pastora Eneide. E estamos aqui para declarar que o anticristo já está derrotado. Amém? Amém? Ele já está desde a eternidade. Jesus já é rei vencedor. Ali na cruz, Jesus esmagou para todo sempre a cabeça de Satanás. Jesus já despojou todo o principado, toda a potestade, todo dominador deste mundo de trevas e expôs todos os demônios ao desprezo. Jesus é rei vencedor. Nós não seguimos a um Cristo derrotado. Não seguimos a um Cristo morto. Seguimos a um Cristo que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, voltou para os céus e retornará para nos buscar. Ai, este aleluia não é de crente não. Quem é crente aqui dê um aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Esta é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. É saber que Jesus vai voltar para nos buscar. É isso que fortalece a nossa fé. É isso que nos faz enfrentar dia a dia o inimigo. É isso que nos faz vencer o pecado. É isso que nos faz resistir às tentações. É isso que nos faz vencer a carne. É isso que nos faz dizer à Covid que Jesus já venceu a esta maldição há 2000 anos atrás.
Então creia, meu irmão, creia, glorifique a Jesus, dance na sua presença. Estamos gerando avivamento, mas o avivamento começa em mim, o avivamento começa em você. E um coração avivado é um coração apaixonado por Jesus. É um coração que reconhece o senhorio de Cristo em todas as coisas. Reconhece o senhorio de Cristo em todas as situações, em circunstâncias. E adora a Jesus em todas as circunstâncias. Porque nem a morte é vencedora. Nem ela. A morte não é o fim. Aqueles que morreram já estão com o Senhor Jesus. Eles já estão desfrutando da glória, da presença, do gozo de estar com Cristo. Então, queridos, vivemos dias difíceis, sim, mas Jesus é a nossa alegria. Jesus é a razão do nosso viver. É Jesus que nos incentiva a prosseguir. Porque a palavra de Deus declara que aquele que permanecer até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. A vitória é dos vencedores, é dos perseverantes. É na perseverança que salvaremos as nossas almas. Então, em nome de Jesus, permaneça com seus olhos fitos no Rei vencedor. Que não seja um mero tema da festa, mas que seja a realidade da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na universidade, em todas as situações, você possa proclamar: Jesus é Rei vencedor. Amém? Então vamos abrir a palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Já que vamos falar desse personagem indigesto, mas é necessário falar dele e edificar a igreja. Então, e nós precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito desse personagem, para que não sejamos enganados, para que não sejamos ludibriados pelos enganos do anticristo, que já atua e que vai governar. Já atua no mundo, mas que vai governar. Agora veja aqui o que diz a Bíblia. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um monte de blasfêmia. Que coisa terrível. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação.
e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Pai, nós estamos na tua presença. Esta é a tua palavra e a revelação que Jesus Cristo trouxe à sua noiva, à sua igreja. Porque aquilo que Jesus falou no livro de Apocalipse se cumprirá. E nós queremos, como teu povo, declarar que cremos na tua palavra, que não duvidamos da tua palavra. A tua palavra é fiel e verdadeira. E toda profecia que está no livro de Apocalipse é para a igreja. E nós nos curvamos à revelação do teu Espírito revelado no livro de Apocalipse, Senhor. Pai, que nesta manhã o Senhor abra o nosso entendimento. O Senhor traga luz a esta palavra. O Senhor ministre aos corações. O Senhor fale de uma forma singular. Que o Senhor nos dê graça para ministrar com simplicidade, com unção, remindo o tempo, Senhor. Para que aquilo que o Senhor projetou, que fosse falado nesta manhã, seja falado sem detença. Queremos que o teu povo, Senhor, atente para a palavra profética, Senhor, e se deixe ser moldado por esta palavra. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo a sua liderança, e eu declaro que de fato, esta igreja cumprirá todo o propósito pela qual o Senhor a levantou na cidade de São Paulo, para ser bênção a esta cidade, a esse estado, ao Brasil e às nações da terra. Seja sobre cada um neste lugar a graça do Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém, igreja? Queridos, você viu a leitura desse texto e talvez, o que é isso? O que significa isso? Eu nunca li, que texto difícil. Quem é essa besta?
quem é a segunda besta, do que Jesus está falando. Que mistério é esse que está por trás do capítulo 13 de Apocalipse? Meus irmãos, Satanás, quando entrou no mundo, ele entrou através do engano. Ele se disfarçou. Ele se disfarçou no Éden. E ele continua se disfarçando até hoje. Ele usa muitas máscaras para vender o seu engano e corromper pessoas, corromper lares, corromper cidades, corromper estados, corromper governos, corromper nação. Satanás trabalha através dos seus disfarces. Satanás trabalha com um pacote da mentira. E assim como ele agiu no Éden, ele continua agindo hoje. E nós, como igreja, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos mergulhar nos avisos que Jesus nos deu. Precisamos crer. Precisamos perseverar neste ensino, para que não sejamos enganados. Porque a Bíblia diz que não podemos ignorar os ardis de Satanás. E o texto fala da pessoa do anticristo e da pessoa do falso profeta. A primeira besta trabalhará na política, agirá politicamente, governará, terá uma mente totalmente possuída, dominada por Satanás. E essa pessoa governará no tempo estabelecido por Deus as nações da terra. Será um governo único e totalitário. Já a segunda besta trabalhará religiosamente. Porque Satanás é muito esperto. Ele sabe que nós nascemos para ser adorador do Deus Todo-Poderoso. Todo ser humano no planeta Terra nasceu com este propósito, ser adorador de Deus. E o que mais Satanás deseja, o que mais Satanás quer é a sua adoração. É a adoração das nações da terra. É a adoração de uma família. É a adoração de um povo. Ele busca a adoração. Quando ele, lá nas regiões celestiais, conseguiu corromper 1/3 dos anjos do Senhor, ele queria estar no lugar de Deus. Ele queria ocupar o trono de Deus. Ele queria ser adorado. Ele queria ser louvado. Ele queria ser o maior. E ele não, apesar de ser punido, apesar de ser expulso do céu, ele não perdeu este afã. Ele é obcecado por adoração. E ele vai usar as religiões pagãs. Ele vai usar os atalhos que os homens criam, para que através desses atalhos, através das religiões pagãs, ele possa ser adorado, ele possa ser louvado, ele possa ser reconhecido e as suas obras sejam espalhadas pelas nações da terra. Então, Satanás, o anticristo, ele vai se utilizar da religião,
do sobrenatural, do que é espiritual, para enganar as nações da terra. Agora veja, a palavra anticristo significa um Cristo substituto, um Cristo rival. Satanás é rival de Deus. Satanás é rival da igreja de Deus. Satanás é rival das obras de Deus. Tá? Esse prefixo anti significa oposto, em lugar de. Então, quem é o anticristo segundo a Bíblia? Segundo a palavra de Deus, quem é o anticristo? Aí nós temos aqui o que diz a palavra no livro de Daniel. Segundo o profeta Daniel, o anticristo é uma pessoa e não um sistema. Ele tem número de homem, 666, 666. E é descrito como o pequeno chifre. Então, o anticristo não é um sistema. O anticristo não é uma forma de governo. O anticristo é uma pessoa. É um ser humano que se dobrará a Satanás com tudo que tem e com tudo que é. Lembre-se, lá no capítulo 4 de Lucas, quando descreve a tentação de Jesus, Satanás mostrou os reinos do mundo a Jesus. E disse, tudo é meu. Tudo isso me pertence. Se tu me adorares, eu entrego a ti. E Jesus disse para Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você diz um amém? Mas esta pessoa que vai ser o anticristo, ele vai receber os reinos do mundo e ele vai se curvar diante de Satanás para receber o trono, para receber o poder, para receber tudo que procede do príncipe deste mundo, Satanás. Porque Satanás é um invejoso. Satanás sabe que Jesus foi encarnado e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele tem inveja dessa encarnação. Ele não tem corpo como nós temos. Ele só é um ser espiritual. Mas é através deste homem que a Bíblia chama da primeira besta, ou anticristo, que Satanás vai fazer uma falsificação, um simulacro da encarnação. Por quê? Porque ele vai querer imitar Jesus. E ele é contra, ele é rival de Jesus. Tá certo? Então veja aqui. Daniel também, olha o que Daniel diz no capítulo 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então o profeta Daniel está afirmando que o anticristo é uma pessoa que pensa, uma pessoa que sente, uma pessoa que decide, um ser humano que será possuído plenamente por Satanás. Queridos,
preste atenção. Satanás só possuiu um ser humano na terra. Os demais são demônios que possuem. Quando ele quis provocar a destruição de Jesus. Tá certo? Entre aspas, certo? Ele quis provocar a destruição de Jesus. Ele quis remover Jesus do planeta Terra, como ele removeu através da morte Abel e tantos profetas de Deus do Antigo Testamento. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no grupo ministerial de Jesus e vai, dia após dia, seduzindo, enganando a Judas Iscariotes, colocando seus tentáculos em Judas Iscariotes, até que o projeto se concretiza. E quando Jesus está na ceia com seus 12 apóstolos, o que acontece? Quando Judas toma o vinho e come do pão, ele comeu para a sua própria condenação. Naquele exato momento, Satanás, o príncipe das trevas, o diabo, aquele que tentou Jesus no deserto, o opositor de Deus, ele tomou o ser de Judas Iscariotes e levou-o a trair, vendendo a Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo, e um escravo mulher, não escravo homem. O escravo homem era mais caro. E veja a trama que foi criada para tirar Jesus do planeta Terra. Os líderes religiosos foram possuídos do espírito da inveja, do espírito da conspiração, do espírito do assassinato. Então Satanás usou a religião para estabelecer o seu projeto. Claro que ele não sabia o que Deus tinha na morte de Jesus. Claro que ele não sabia. Mas eu quero mostrar para vocês que a segunda pessoa que vai ser possuída, dominada, encharcada por Satanás é o anticristo. Veja, o apóstolo João, ele é apóstolo de Jesus. João, irmão de Tiago, o escritor do Evangelho de João e do livro de Apocalipse. O que ele fala? O apóstolo João chama o anticristo de mentiroso. Ele chama o anticristo e a besta. 1 de João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus e o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Aí você entende que todas as pessoas que estão negando o Pai, Yahvé, que estão negando Jesus no planeta Terra, elas estão debaixo da influência de Satanás. Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfema. Então vamos aqui, como o apóstolo Paulo chama o anticristo. O apóstolo Paulo chama o anticristo de homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição.
2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Diga amém. Então Jesus vai aniquilar completamente o anticristo. Jesus é rei vencedor. Agora, como Jesus chama o anticristo? Ele chama o abominável da desolação. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aleluia. Agora, escute, meus irmãos, o anticristo vai governar na grande tribulação. Ele vai ter um governo universal. Tá certo? Mas ele terá um tempo para governar. Um tempo estabelecido por Deus. Aí você vai perguntar, mas por quê? Porque Deus vai permitir que Satanás governe na pessoa do anticristo no planeta Terra. Porque Deus vai permitir que essa pessoa maligna esteja no comando do planeta Terra. Aí eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz. Então vamos lá para 2 Tessalonicenses, tá bom? No capítulo 2. Aí você vai entender por quê. E não vai ficar em conflito. Você vai louvar a Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Olha aqui, olha. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ó. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Ora, versículo 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo vem no poder de Satanás. Tá certo? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás opera sinais e prodígios. Nos nossos dias, sim. O que acontece nos terreiros de feitiçaria, que se dizem que é cura, é obra maligna. O que acontece nas mesas brancas desse país, que se dizem que é cura, é obra maligna. Porque Satanás tem essa habilidade. Mas a Bíblia diz que são sinais e prodígios da mentira. Porque Satanás é um enganador. Satanás é um mentiroso. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Sabe por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o que a Bíblia diz. Por que o anticristo vai governar o planeta Terra? Porque os homens que habitam no planeta Terra não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu, enviou o seu Espírito, ordenou aos seus apóstolos, aos seus discípulos que pregassem o Evangelho
a começar de Jerusalém até os confins da terra. Nós estamos em 2021 e o Brasil não é todo salvo. E São Paulo não é toda salva. E sua família não está toda salva. Por quê? Porque eles têm rejeitado a Cristo. Eles têm negado a Cristo. Eles têm sido dominados por um espírito de incredulidade. Têm tido oportunidade de receber a Jesus, mas eles têm rejeitado. Lembra da arca de Noé? Noé pregou quantos anos para a sua geração? 120 anos. Ele proclamou, ele avisou o que Deus lhe mandou avisar. Ele construiu a arca segundo as medidas que Deus lhe deu que o construísse. Mas quando a arca estava pronta, a sua geração estava escarnecendo, zombando e desacreditando dos avisos de Deus. Não esqueçamos que Deus é amor, misericórdia, mas Deus é justiça. A punição para o pecado virá, a punição para a incredulidade virá, a punição para a rebelião virá. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque a geração de Noé foi morta pelo dilúvio, porque aquela geração se negou a acreditar na palavra de Deus. Porque o anticristo vai governar o planeta Terra? Porque o planeta Terra se negou a crer no plano que Deus estabeleceu de salvação para ele. Então, estes que negaram a Jesus, estes que fecharam o coração para Jesus, estes que não deram ouvidos à palavra de Deus, olha o que diz a Bíblia: é por este motivo, pois, que Deus, coloca no coração, é Deus. Deus é soberano, Deus é o Senhor absoluto dos céus e da terra. O planeta Terra não está na deriva. São Paulo não está na deriva. Não é o governador de São Paulo que tem o poder de cuidar do povo desta terra. É o Senhor, o Todo-Poderoso, o soberano Deus. É o soberano Deus. Então você precisa entender, meus irmãos, que o nosso Deus tem todo o poder. Ele decide quem vive e ele decide a quem mata. É Ele que diz a quem eu levo e a quem eu não levo. Nós precisamos nos submeter à soberania de Deus, porque estamos confessando que Jesus é o nosso Senhor, mas murmurando no coração e rejeitando os propósitos e os planos que Deus estabelece, pensando exatamente como os ateus pensam, colocando a glória na ciência, colocando a glória nos homens, achando que a salvação do Brasil, a vitória do Brasil virá pela ciência. A vitória do Brasil virá por Jesus Cristo de Nazaré. E a vitória das nações virá por Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, quando o homem disser paz, paz, segurança, segurança, a Bíblia diz, virá repentina destruição. Guarda no seu coração isso, em nome de Jesus. E creia na palavra de Deus. É Deus que vai lhes mandar a operação do erro. A operação do erro para darem crédito à mentira. Então eles vão crer no anticristo. Eles vão adorar o anticristo. Eles vão servir ao anticristo. Eles vão aplaudir ao anticristo. Eles vão seguir o comando do anticristo. Porque Deus está enviando o espírito, a operação do erro, porque não deram crédito
não darão crédito a Jesus, mas darão crédito à mentira. Aí diz a Bíblia, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha aí o Brasil, olha o estado de São Paulo, olha a pandemia. E eu pergunto, São Paulo se quebrantou diante do Senhor? Os governadores se quebrantaram diante do Senhor? O povo desta terra clamou ao Senhor? É um não bem redondo e é verdade, não. Porque eles se deleitam na injustiça. Eles se deleitam na injustiça. E porque se deleitam na injustiça, eles irão receber da parte de Deus a manifestação desse ser chamado o anticristo, que virá e governará este mundo no tempo estabelecido por Deus para julgamento desta terra, julgamento das nações, julgamento da nação de Israel e julgamento de todas as nações, porque a salvação primeiro vem pelo judeu e depois aos gentios, mas o juízo também começa por Israel e alcança as nações da terra. Então não esqueçamos, queridos, a grande tribulação. Então veja aqui que a Bíblia descreve este tempo, como a Bíblia vai descrever esse tempo de governo do anticristo. Primeiro, a Bíblia chama de um tempo de apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Escutem bem, queridos, o último sinal para a volta de Jesus é a apostasia. O que é apostasia? É a negação da fé. É a negação da verdade de Deus. É quando muitos irão crer na mentira e vão rejeitar a verdade estabelecida por Deus. Quantos dos nossos jovens creem na palavra? São jovens de oração, jovens que evangelizam, jovens que amam a Jesus, jovens que confessam a sua fé publicamente, mas quando chegam na universidade, se encantam pela cultura, pelos seus professores, pelas filosofias deste mundo, e aí negam a fé em Jesus. Aí a igreja é retrógrada, aí pastores são cafonas, aí a Bíblia não é mais o livro dos livros. Esse é um tempo de apostasia, frieza espiritual. É um tempo onde as pessoas não estão buscando ao Senhor e não querem buscar o Senhor. São pessoas dominadas pelo pragmatismo. Elas seguem o que dá resultado imediato, ainda que esse caminho que ela trilhou seja um caminho contrário a Deus, seja uma resposta que não vem de Deus. O relativismo dominou o nosso século.
A verdade que nós pregamos é contestada. A verdade da palavra é contestada. O vermelho não é mais vermelho, o azul não é mais azul, o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher. E essa confusão é obra de Satanás, o que se disfarçou no Éden, diante de Eva, para levá-la à destruição, à condenação, à rebelião, para conquistar a alma de Eva, para conquistar a alma de Adão. Vivemos esses dias, é tempo de apostasia. Veja o que a Bíblia diz. Esse tempo também é um tempo de grande tribulação. Mateus 24, versículo 21 a 22. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Veja que esse período chamado grande tribulação será um período único no planeta Terra. É um período de juízo. É como se Deus estivesse derramando a sua ira sobre o planeta Terra. Vocês não quiseram ouvir a mentira, ouvir o engano. Então, eu vos presenteio, eu vos dou o engano. Eu vos dou a mentira, eu vos dou a violência, eu vos dou a feitiçaria, eu vos dou a idolatria. Eu entrego vocês aos seus próprios caminhos, aos seus próprios desejos. É isso que vai acontecer. Não tem segunda guerra, não tem primeira guerra que se compare à grande tribulação. Não tem nada que possa se comparar à grande tribulação. Não tem perseguição de Hitler aos judeus. Não tem perseguição lá na China, pelos governos comunistas, que possam se comparar com a grande tribulação. Não tem perseguição do Império Romano à igreja, que possa se comparar à grande tribulação. Claro que esses que eu falei aí, são os anticristos, são as facetas do anticristo no nosso tempo. Mas Jesus está dizendo que haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. É um tempo singular, é um tempo único, que Deus estabelecerá de juízo para o planeta. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Diga aleluia. Glória a Deus. Porque Deus vai abreviar esses dias por causa dos escolhidos. Veja, este tempo também é chamado a revelação do homem da iniquidade. Está em 2 Tessalonicenses 2:3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Tessalônica. E ele está ensinando. Mas esse não é o primeiro ensino. Ele já havia falado sobre essas coisas. Mas por que ele fala pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, ou quinta? É porque aquela igreja estava se confundindo quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. Aquela igreja estava em desespero, em confusão, porque eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então eles estavam vendendo as suas propriedades, não queria trabalhar, não queria estudar. Ninguém queria dar continuidade à vida, porque Jesus vai voltar. Aí o apóstolo Paulo vem declarando
que antes que Jesus volte, o anticristo tem que se manifestar. Antes que Jesus volte, o governo de Satanás será manifestado no planeta Terra. Antes que Cristo volte, nós teremos o homem da iniquidade governando o mundo, um governo totalitário, um governo absoluto, um governo da perversidade. Agora veja que a Bíblia fala que esse governo será limitado, aleluia, tá? E a Bíblia chama o pouco tempo de Satanás, o pouco tempo de Satanás. Apocalipse 20, versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora, queridos, os símbolos do anticristo na Bíblia, né? Porque esse anticristo, essa pessoa, será um adversário ferrenho de Jesus. Ele baterá de frente com tudo que se chama Deus, com tudo que é obra de Deus e com a igreja do Senhor. Aqueles que estão escritos no livro da vida. Aí, veja, que no livro de Daniel, olha uma faceta, uma cara do anticristo. Ele é representado inicialmente pelos 4 reinos. O leão, o urso, o leopardo e o outro animal terrível, né? E descrevendo claramente os impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então você vai encontrar isso em Daniel 7, de 1 a 6, e versículo 17 e 18. Eu vou ler o 17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Aleluia! Então esse bicho não irá prevalecer. Ele já é derrotado. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo. Mas o que é preciso? É preciso que Deus permita, sim, que os ingratos, os rebeldes, os que rejeitaram o seu plano salvífico, passem por esse teste, sim. Passem por esse teste. E Satanás, a besta e o anticristo sejam completamente destruídos. Outro símbolo do anticristo é o rei grego Antíoco Epifânio. Este rei, ele profanou o templo de Jerusalém, quando ele consagrou a Zeus, um ídolo, um deus minúsculo da Grécia, declarando ser o Deus maior, e mais tarde ele sacrificou um porco no altar do templo em Jerusalém. Então, esse homem aqui era um símbolo do anticristo, como muitos se levantaram e têm se levantado como anticristo. Então, Hitler é um tipo do anticristo. Inocêncio III, Papa, é um tipo do anticristo. Idi Amin Dada, lá na África, um tipo do anticristo. Gengis Khan, um tipo de anticristo. Certo? Então, você vai... Os imperadores romanos, todos eles, tipo de
anticristo. Então nós precisamos acordar e perceber que o anticristo já opera hoje. Opera como? Através de pessoas que o servem, de pessoas que andam contrários a Deus, de religiões que levam multidões ao engano, de líderes religiosos que negam a verdade da palavra de Deus e induz multidões a seguirem o caminho do erro. Então, são tipos do anticristo, porque o anticristo era uma pessoa possuída por Satanás. E Satanás tem agido no planeta Terra, com seus enganos, com as suas mentiras, irmãos. E nós precisamos acordar, porque Jesus está voltando, amém? Daniel 11:21 declara: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então é através do engano que Satanás toma o coração das pessoas. É através do engano que Satanás toma um governo. É através do engano que Satanás entra nas universidades e toma a mente dos nossos jovens com as suas literaturas malignas. É através das filosofias que Satanás impetra o seu pensamento, as suas ideias, os seus propósitos. E ele já está atuando nos nossos dias. Porque qual é o alvo? É preparar uma geração para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo. O mundo está sendo preparado para adorar Satanás. Porque quando ele chegar, não haverá resistência. Ele chegará sendo aplaudido por todos, amado por todos, desejado por todos. Porque ele chegará num tempo de calamidades em todos os sentidos. Calamidade econômica, calamidade política, calamidade dentro da natureza. E ele virá como solucionador dos problemas das nações. Ele virá para solucionar o problema da fome. Ele virá para solucionar o problema da violência. Ele virá para solucionar o problema da economia. Ele virá para dar a paz, a segurança que o ser humano tanto deseja. Então, queridos, nós temos que estar atentos. O nosso Deus deseja que a sua igreja esteja de pé na sua presença quando Jesus voltar. Que não se deixe ser enganado, dominado por essas filosofias errôneas que têm campeado o nosso mundo. O humanismo, o culto, a personalidade. Já estamos vendo no Brasil culto à personalidade. Você passa em algumas ruas, tem templos, quem está uma foto gigante do líder. Mas o nome de Jesus não está ali. E as pessoas são atraídas, são dominadas, são possuídas. Olha o tipo de mensagem que se prega hoje. É uma mensagem que não faz cosquinha no seu pecado. É uma mensagem que lhe traz deleite na alma. Eu sou, eu posso, eu faço. Eu sou a pessoa mais feliz da terra. Então você faça, haja.
Aí as mensagens são trabalhadas de maneira psicológica, para mexer no seu ego e para acalentar o seu ego e fazer você dizer: eu sou, eu posso, eu faço. Aí não preciso do Espírito Santo para fazer. Não preciso confessar pecado. Não preciso viver nesse arrependimento que a pastora Eneide tanto fala. Por quê? Porque Satanás, ele continua sendo o mesmo enganador. Ele entrou no grupo apostólico de Jesus. Ele entrou na igreja de Éfeso. Ele entrou na igreja de Tiatira e colocou uma profeta dele lá. E ele não vai fazer isso hoje? Queridos, queridas, precisamos examinar a palavra, porque a palavra de Deus testifica de Jesus. Precisamos mergulhar fundo nos evangelhos. Precisamos comer as cartas gerais, as cartas paulinas, o livro da revelação. Precisamos ser dominados por essa palavra, para que não sejamos enganados, porque Satanás é sutil. E Satanás está corrompendo as nossas crianças. Corrompendo as nossas crianças. As nossas crianças estão ficando congeladas a respeito da fé, a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Porque ela passa horas e horas recebendo a influência da internet. Ela não passa na presença de Deus. Os pais não ficam com as crianças no mesmo tempo que elas ficam diante dos seus joguinhos. Precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, porque Satanás está preparando uma geração que vai servi-lo. Aí a ideologia de gênero nada mais é de quê? De que as maquinações de Satanás. Ele será o contrário de Jesus. Jesus é santo, o anticristo será pervertido ao extremo. Jesus confirmou lá nas bodas de Caná da Galileia a instituição casamento, segundo Yahvé, segundo o seu pai. E o que é que Satanás está fazendo hoje? Ele impetrou as confusões no coração do homem, na mente do homem. E hoje nós somos obrigados a concordar, a aplaudir, a aceitar o que o meu pai Yahvé nunca aceitou e nunca aceitará. E nós somos obrigados. Se falarmos, já tem lá o título homofóbico. Já tem um processo sobre as costas. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Abra os olhos, igreja, em nome de Jesus. Cuida da sua criança. Cuida do seu menino, cuida da sua adolescente, cuida do seu adolescente. O anticristo está de olho na sua criança, está de olho na sua adolescente, está de olho na sua casa. Ele quer entrar na sua casa, ele quer perverter a sua família, ele quer impedir que a tocha, o bordão da fé se estenda às gerações futuras. Satanás não está brincando conosco. Então, olha aqui no Brasil e veja os tipos de anticristo que temos no Brasil. Temos que examinar a palavra, porque ela testifica de Jesus. Capítulo 11, versículo 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército.
E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Veja, no ensino de Jesus, o anticristo é visto como o imperador Tito. Jesus é lindo. Quem foi Tito? Imperador de Roma. O que ele fez? No ano 70, ele invadiu Jerusalém. Com que propósito? Com que propósito? Destruir Jerusalém. Espalhar os judeus da terra. Mas Jesus profetizou. Jesus profetizou no capítulo 24 de Mateus. Ele disse para o templo de Jerusalém: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele alertou a geração dos seus dias que isso haveria de acontecer. Mas ele não só falou de Tito como um tipo do anticristo, mas ele falou do verdadeiro anticristo, que haveria de se manifestar em tempos posteriores, que ainda não se manifestou. Então, amados em Cristo Jesus, vamos abrir os nossos olhos. Jesus sabia que Nero era um tipo de Cristo, de anticristo, né? Um anticristo. Desculpa. Jesus sabia que Tito também era um tipo de anticristo. Ele sabia. Porque o que Nero fez? Se opôs à obra de Deus. O que Tito fez? Se opôs à obra de Deus. O que os imperadores romanos fizeram? Se opuseram à igreja de Deus e a Deus. Quando o Saulo está naquela experiência do caminho de Damasco, e Jesus se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pode dizer: eu perseguindo o Senhor jamais, em tempo algum. Não, eu estou perseguindo os rebeldes. Eu estou perseguindo aqueles que negam aquilo que cremos como fariseus, como judeus. Eles não estão seguindo a lei de Moisés, entre aspas. Mas Jesus disse: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Aí ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todo aquele que persegue a igreja de Jesus Cristo é um tipo de anticristo. E você pode ter um tipo de anticristo na sua casa. Comece a orar. Você pode ter na tua família um tipo, não diz um tipo. Um marido que se levanta contra Cristo, um filho que se levanta contra Cristo, uma filha que se levanta contra Cristo, um vizinho que se levanta contra Cristo, um professor que se levanta contra Cristo. São tipos de anticristo. E nós precisamos abrir os nossos olhos em nome de Jesus. Jesus fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, irmãos, abra os olhos. O apóstolo João declara, né, que o anticristo já está operando, e já está operando. Em que sentido? Através de tipos que têm se levantado na nossa história, no nosso século, como opositor de Deus, como opositor das obras de Deus, como opositor da igreja, como opositor da verdade, como opositor da família, como opositor dos princípios que Deus estabeleceu para a família. Esses são tipos de anticristo. Eles estão na literatura, eles estão no cinema, eles estão na televisão, na mídia, eles estão na política, eles estão na educação, eles estão na saúde, eles estão espalhados em todos os setores da sociedade.
E nós, muitas vezes, por não conhecermos a verdade, somos complacentes, aplaudimos, curtimos. E nós precisamos acordar em nome de Jesus. E temos que declarar que Satanás não prevalecerá na nossa geração. Amém, queridos? Amém? Ah, meu Deus. Veja. Vamos aqui. O anticristo, as características desse bicho horroroso, ele é um simulacro da encarnação. Tá? É uma falsa encarnação. Ele é o imitador de Jesus. E ele vai falsificar esta encarnação. A sua origem, ela é satânica. Por quê? Porque o homem chamado anticristo, a primeira besta, será possuído por Satanás. Assim como Jesus foi possuído pelo Espírito Santo, todo o ser de Jesus foi dominado, possuído pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi na instrumentalidade do Espírito Santo. O que Jesus pregou foi na direção do Espírito Santo. Os milagres que Jesus fez foi do jeito que o Espírito Santo lhe ordenou. Jesus era submisso plenamente ao Espírito Santo. Toda a sua vontade no Getsêmani foi colocada à disposição do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que ele foi à cruz. Então, esse ser vai ser possuído, espírito, alma e corpo, por Satanás, para fazer a vontade de Satanás, para cumprir os propósitos de Satanás, para conquistar almas para Satanás e fazer com que a humanidade adore a Satanás. Ele recebe todo o poder e autoridade e trono de Satanás. Ele não será um extraterrestre, nem um demônio, mas um homem, um ser humano, que nasceu de um homem e de uma mulher, da união de um óvulo e da semente de um homem. Ele é um ser terreno, só que ele vai ser dominado, possuído. Por que vai ser dominado, possuído? Porque ele vai se deixar ser. Ele vai colocar sua vontade plena à mercê de Satanás. Ele vai governar na força de Satanás. Ele vai realizar grandes milagres da mentira. O seu governo será extremamente cruel. Irmãos, não há compaixão em Satanás. Não há misericórdia em Satanás. Nenhum tico, nenhum pinguinho. Não existe misericórdia em Satanás. Satanás é a personificação do ódio. Satanás é a personificação do terror. Satanás é a personificação da mentira. Jesus disse que nele nunca houve verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele pode até se apresentar bonzinho na primeira etapa, mas ele não conseguirá usar máscara para todo sempre. Ele vai mostrar suas garras. E o governo do anticristo será cruel. E todo aquele que não se submeter a ele morrerá, será decapitado. Todo aquele que se recusar a receber a sua marca será decapitado. Irmão, será um tempo que nunca houve, nem nunca haverá. E quem disse isso foi o próprio Deus e o próprio Jesus. Então nós temos que crer. Agora imagine o que será o governo do anticristo. Imagine, se você for capaz. Imagine o que é a somatória de todas essas ruindades. A ruindade do governo totalitário das nações da Síria, das nações africanas, tudo em uma pessoa só, para fazer maldade ao ser humano, para conquistar a alma do ser humano, para perseguir os santos de Deus, para impedir que os projetos de Deus se concretizem. Pense o que será esse tempo.
Então, em nome de Jesus, vamos ser santos, porque eu quero ir para o céu. Diga, eu também. Amém? Quando a trombeta tocar, eu vou subir. Não importa se estou na sepultura ou se estarei viva. Eu subirei. Eu subirei para o encontro do meu Senhor nos ares. Diga, eu também. Eu também. Aleluia. Aleluia. O seu poder será irresistível, meus irmãos. Irresistível. Ele vai blasfemar contra Deus e os santos que estão no céu. O anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele. Pense bem, quando você lê a história dos imperadores romanos, Diocleciano era um homem perverso, mau. Ele se intitulou o único Deus. E quem não prestasse adoração a Diocleciano, morria. Pense vocês. Coreia do Norte. O que é que aquele homem faz? Ele é adorado na Coreia do Norte. E quem ousar adorar a Cristo, morre. Todos os governos totalitários, eles se colocam como Deus. Como Deus. Aí as pessoas ficam insanas, não conseguem pensar. Elas são levadas por essa paixão, por essa adoração ao seu Deus. Ao seu Deus. Um Deus pequeno, é bem verdade. Então, abre os seus olhos em nome de Jesus. A adoração ao anticristo, meu irmão, será universal. E todos aqueles que se recusarem a adorá-lo, será perseguido e será morto. Esse será um tempo de grande angústia. E ele fará oposição aberta contra Deus e a igreja de Cristo. Então, meus amados, Jesus é rei vencedor, diga aleluia. Jesus é rei vencedor. Aí você vai perguntar assim, pastora, nós estaremos aqui ou não estaremos? Pastora, a igreja vai enfrentar a grande tribulação ou não vai enfrentar? Pastora, o que vai acontecer? Olha, meus irmãos, eu vou me apegar a uma palavra. E eu creio que esta palavra é de Deus. E eu vou me apegar ao que o apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica, quando ele estava instruindo esta igreja quanto à volta do Senhor Jesus. E ele vai dizer essa coisa linda, tá? Essa coisa linda aqui, ó. E eu quero deixar essa palavra de consolo no seu coração, para que você seja perseverante, esteja esperando Jesus agora, mas tenha confiança de que se o espírito do anticristo, ou a pessoa do anticristo é enviada por Deus para julgar o planeta Terra, e a pessoa do anticristo, ela vem para aqueles que não creram na verdade. E porque não creram na verdade, e porque não aceitaram o plano salvífico que Deus estabeleceu para o planeta Terra, estes irão receber a punição de ser governado por Satanás, de adorar Satanás, de servir a Satanás. E irão sofrer amargamente. Porque o ser humano é um ser livre. E quando este ser humano perceber que foi enganado, perceber que a sua vontade foi cooptada, ele vai querer se rebelar. E aí, só tem um jeito: morrer. Agora veja o que diz a Bíblia. É isso que eu quero, guarde no seu coração. Eu creio que Jesus
vai tirar a igreja dessa situação. Amém? Olha, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Diga aleluia. Diga, desde o princípio fui escolhido para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra. Diga amém. Aleluia. Então, meus queridos, há uma promessa. Nós somos destinados à salvação. Há uma promessa. Deus não nos entregará aquilo que nós não cometemos. Nós aceitamos Jesus. Nós temos a Jesus como Senhor. Temos o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está preparando a noiva para onde? Para o casamento. Amém? E esse nosso Jesus é fiel. É fiel. O anticristo, o governo do anticristo é um governo de juízo para aqueles que não creram em Jesus. Mas nós que somos salvos, nós que pertencemos a Jesus, temos uma promessa. Que promessa? Vamos aqui em Tessalonicenses. A Bíblia diz que essa minha Bíblia é complicadinha. Olha. Eu quero aquele texto de 1 Tessalonicenses que fala sobre a volta de Jesus. Vai, pastor, me ajude. Que não está aqui. Ao ressoar da última trombeta, não é assim que a Bíblia diz? Nós, os que estivermos, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Consolai uns aos outros com esta palavra. Diga aleluia. Aleluia. Então, meus amados, já estou concluindo. Nós temos que crer que Jesus é Rei vencedor. O governo do anticristo está no propósito do Altíssimo. E esse propósito vai se cumprir. Eu sempre tenho orado. Olha, Satanás, eu sei que você vai governar o mundo através dessa pessoa chamada anticristo, a besta. Mas você não vai antecipar o seu governo nem um minuto. Porque esse governo que você vai exercer é decreto do Altíssimo. É decreto do Altíssimo. E você não vai nos enganar. Eu sei que tem muitos tipos teus nesse planeta Terra. Mas eu resisto a todos eles. Em nome de Jesus. E eu declaro que o Evangelho de Jesus Cristo será pregado a todas as nações da terra. Eu declaro que a igreja do Senhor Jesus não sairá da terra derrotada. Sairá da terra ornada, santa, gloriosa. Porque a glória da igreja
igreja será conhecida dos principados e das potestades. Enquanto Jesus não nos tirar do planeta, nós faremos guerra contra ti, Satanás. Nós faremos guerra contra os teus projetos, contra as tuas ideias, contra as tuas filosofias, contra os teus enganos, contra as tuas mentiras. Escuta, Satanás, a igreja é corpo de Cristo. A igreja é invencível, a igreja é imbatível, porque o seu cabeça, Jesus, já declarou que nele nós somos mais do que vencedores, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então precisamos, irmãos, avançar. Sabe por quê? Porque não queremos deixar a maioria do povo paulistano para o anticristo. Não queremos deixar a maioria do povo brasileiro para o anticristo. Nós temos que trabalhar, ganhar vidas. Porque este maldito não pode prevalecer. Então você vai buscar a presença de Deus e vai ser, sabe o quê? Alguém que vai compartilhar da sua fé e falar destas verdades, para que a sua casa seja alcançada, os seus amigos sejam alcançados, os seus colegas sejam alcançados, e o máximo que nós pudermos tirar do inferno, pelo poder do nome de Jesus, nós tiraremos. A colheita do Brasil será entregue a Jesus Cristo. Aleluia! Ele verá o fruto do seu penoso trabalho pelo Brasil, pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, pela sua família, e ele ficará satisfeito. Por quê? Porque a igreja vai entregar toda a colheita para Jesus. Aquele que sai andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos. Nós chegaremos diante de Jesus e diremos: Jesus, está aqui o fruto do teu penoso trabalho pelo Brasil. As vidas que tu me deste estão aqui. Amém, queridos? Amém? Jesus é rei vencedor. E eu quero deixar para vocês esse texto da palavra. Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Você diz amém? Olha o fim do anticristo. O anticristo e a besta, o falso profeta, inaugurarão o inferno. Olha o que a Bíblia diz: esse anticristo será lançado no lago do fogo e enxofre que arde. Diga amém. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, você está dando um grito bem gostoso agora. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia! Jesus é rei vencedor. Jesus é rei vencedor. Esse anticristo será destruído pelo sopro da boca de Jesus. Nenhuma mão humana tocará. Eles não experimentarão a morte. Eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, o inferno, porque Jesus assim fará. Você diz amém? Então, queridos, nós seguimos a um rei vencedor. Nós adoramos a um rei vencedor. Nós obedecemos a um rei vencedor. E vamos viver
de vitória em vitória, de glória em glória, fazendo o que Jesus nos mandou fazer, porque breve este Rei vencedor voltará para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as enfermidades, o Senhor venceu Satanás, e o Senhor destruirá com o sopro da sua própria boca o anticristo e o falso profeta. Assim será. A ti seja dada a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia.